Podcast Panorama de Negócios. Apoio Ecoala Marketing Digital e Infostúdio Comunicação. Apresentação Milton Paes. Neste episódio do podcast Panorama de Negócios, vamos falar sobre as mulheres neste mês de março, especial dedicado a elas. Existem temas bem importantes relacionados à mulher no mercado de trabalho, a mulher na liderança, trato com superiores e os liderados e as particularidades do trabalho feminino. A nossa convidada para abordar esses temas é a advogada Juliana Cerulo Zanardi, líder da área trabalhista no escritório Ronaldo Martins e Advogados. A Juliana, ela tem especialização em Direito do Trabalho e Processual do Trabalho pela PUC São Paulo, MBA em Gestão de Negócios e Valorização da Empresa. E nós vamos ter a oportunidade de abordar algumas questões bem interessantes relacionadas ao universo feminino no mercado de trabalho, mas também destacar uma questão que preocupa muito, que é o assédio moral e sexual no trabalho. Com o apoio da Ecoala, agência de marketing digital, e da Infostúdio Comunicação, profissionalismo, criatividade e parceria, está no ar o podcast Panorama de Negócios. Doutora Juliana, é um prazer recebê-la mais uma vez no podcast Panorama de Negócios. Nós já tivemos a oportunidade de conversarmos logo no início, que nós lançamos o projeto do podcast. E agora nós estamos mais uma vez conversando para tratar de uma questão tão importante e que a gente destaca sempre ao longo dos anos, que é a participação feminina no mercado de trabalho. Então, antes de mais nada, obrigado por aceitar o convite, viu? Eu que agradeço a oportunidade, Milton, um prazer muito grande estar aqui de novo e ter a oportunidade de falar mais um pouquinho sobre o trabalho, né, no Brasil. Direito do trabalho é isso, né? É o trabalho. Você sabe que eu fico bastante... Eu sempre gosto de levantar essa bola, até nas matérias que a gente faz para o site do Panorama de Negócios, que é com relação à questão da mulher no mercado de trabalho. A gente tem acompanhado, Juliana, algumas mudanças que eu acho que são até interessantes. Uma delas, por exemplo, é a contratação de pessoas 50 a mais. Né? Então você tem visto, por exemplo, esse pessoal, muitos deles até já em fase de aposentar ou até aposentados mesmo, retornando para o mercado de trabalho. Por quê? Por conta de terem uma experiência ímpar, né, que muito contribui para as organizações. Então é um ponto assim que a gente tem visto nos últimos anos bem interessante. Mas aí fica aquela pergunta, como é que fica a questão relacionada, por exemplo, a salarial? Porque a gente sempre viu, por exemplo, defasagem de valores salariais entre mulher e o homem ocupando as mesmas funções. Como é que está essa questão, Juliana? Veio a lei que exigiu a apresentação dos relatórios, né? E as empresas então se viram obrigadas a informar cargos e salários. E aí realmente foi identificada a divergência salarial que existia entre homens e mulheres. Isso ficou claro, realmente foi constatado isso após a entrega desses relatórios. E agora a questão é, o que fazer para que essas empresas efetivamente façam a regularização desses cargos e salários sem que haja essa diferença entre homens e mulheres que exerçam a mesma função. Não tem sentido, né, Juliana, se você for parar para pensar, né? Criou-se a exigência do relatório. Agora, o problema é como resolver a questão agora após a entrega do relatório. Pode haver aplicação de multa nessas empresas. Ok, mas é uma medida que ainda vai ocorrer. Sim. Né? Não tem ainda uma regulamentação feita em cima disso. A incidência de multa sobre a empresa, ok. É algo que
está sendo construído ainda, né? Então é um movimento positivo, mas é algo que a gente consegue identificar, que leva um tempo de construção. Então, a gente vai trabalhar no longo prazo, né, Juliana? Acho que no curto prazo e médio nem pensar, né? Como tudo, Milton, tem a fase de adaptação, a fase de implementação, de regularização. Então, estamos ainda dentro dessa fase, né? Hoje, coincidentemente, hoje é a entrega do 3º relatório. Olha só, interessante. O ano passado houveram 2, né? Foram entregues 2, e a data de hoje é o limite da entrega do primeiro relatório deste ano. É o último? São 3 relatórios ou tem... São 2 relatórios semestrais. Ah, tá. Então, na verdade, esse agora é o primeiro referente a 2025, né? Exato. Então, a mulher, ela está alcançando um lugar dentro do mercado de trabalho, inclusive até as mulheres mais velhas. É um aspecto relevante, muito relevante, porque a mulher, segundo estatísticas do IBGE, ela está vivendo, em média, 7 anos mais do que os homens. Olha só. Então, realmente, precisamos da força do trabalho feminino, porque as vagas também preenchidas pelos homens podem vir a ser desocupadas, né, por motivos naturais, de aposentadoria, falecimento, enfim. E uma mulher pode muito bem ocupar um cargo exercido por um homem. Agora, qual é a expectativa? É que também o trabalho de conscientização dentro das empresas seja feito gradativamente, está já sendo feito gradativamente, para que essas mulheres sejam incluídas e tenham mais condições também de galgar cargos, né, dentro das empresas. A ideia é essa. E para isso eu preciso do quê? De incentivos, de qualificação. Ela não tem a mesma qualificação do que o líder daquela área, que é do sexo masculino, ok, mas existe a possibilidade de ter essa qualificação, né? É algo que é relativamente simples, né? E uma coisa que me chama muita atenção, eu achei isso daí bastante interessante, é o fato de, por exemplo, cargos tidos como sempre, como cargos masculinos, e agora são ocupados por mulheres. Um exemplo, tá? Eletricista, que trabalha, por exemplo, em empresas de energia elétrica, tipo uma CPFL, tipo uma Enel, e por aí vai, né? Você vê, por exemplo, as mulheres nas ruas fazendo manutenção, por exemplo, na parte elétrica. Isso, sinceramente, estou dando esse exemplo, mas tem outros, vários exemplos, né? Eu acho isso daí fantástico, extraordinário, entendeu? Porque aí acaba aquela diferenciação, a mulher é o sexo frágil, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, né? A mulher não pode pegar no pesado, né? São coisas, por exemplo, que a gente vê daquela época, do antigamente, né? Que as pessoas, algumas delas, né? Hoje está mudando esse parâmetro, mas algumas delas ficam assim, não, mulher não pode fazer isso, mulher não é para isso, mulher é para cozinha, é para casa, sabe? Então precisa mudar realmente, Juliana, essa visão que se tem, e muitas vezes não é só visão de homem não, viu? Mulheres também, que foram criadas, por exemplo, dessa forma, entendeu? Então acho fantástico isso. Sim. Milton, eu acredito que já existe esse movimento de maior integração das mulheres no mercado de trabalho, já existe esse movimento. Praticamente 50% da população é feminino e 50% é masculino. Só que ainda se vê menos mulheres no mercado de trabalho do que homens. E qual tem sido o movimento do legislativo? Criar leis que incentivem os empresários no sentido de maiores contratações, maiores e melhores contratações, incluindo as mulheres em sua gestão, né, dentro da sua gestão.
não só nos cargos base de categorias, né? Base de categorias, quando eu digo, são os operários, os assistentes, os cargos iniciais dentro das empresas, até os cargos de liderança. A lei, eu acho que o passo mais recente que nós tivemos foi a Lei Emprega Mais Mulheres, que foi de 2022, porque com ela veio a alteração na CIPA também, que trata da questão do assédio. Uma das questões tratadas é a questão do assédio sexual e do assédio moral dentro do ambiente do trabalho. Além disso, a flexibilização das jornadas de trabalho, eu acho que é algo que é muito importante para uma mulher. Por quê? Porque estima-se que a mulher, num determinado momento da vida, claro, não todas as mulheres também, mas boa parte das mulheres, num determinado momento da vida, pensa num filho. Sim, né? Sim. Então, isso vai demandar um pouco mais dela. Então, precisa ter um pouco dessa disponibilidade também para a vida pessoal, né? Que ela possa integrar o trabalho e a vida pessoal. A pandemia trouxe essa ideia, né, de flexibilização de jornada, acabou ficando bem presente. Isso eu acredito que foi uma vantagem que aconteceu, né? E aí a Emprega Mais Mulheres também fala sobre isso, dessa possibilidade de flexibilização de jornada de trabalho. Então, eu posso ter uma mulher que trabalha híbrido, em regime híbrido, ela vai trabalhar 2 dias presencialmente, 3 dias home office, ou trabalho também home office, se a atividade dela admite que assim seja. Então são essas atualizações do contrato de trabalho que eu acredito que são extremamente necessárias, são práticas, trazem também para o empresário dinamismo nessa relação empresarial. Vejo que alguns custos também são reduzidos quando você fala em flexibilização da jornada. Sim. Né? Então, vejo que ambos acabam tendo muitas vantagens com isso. Não é só um lado se beneficiando, né? Eu vejo dessa forma. A questão do assédio, que também veio nessa esteira da Lei Emprega Mais Mulheres, acho muito de uma grande importância, porque a CIPA passa a tratar disso de uma forma mais próxima, né? Então, aqueles que são os eleitos pela CIPA são responsáveis de acompanhar isso, de apurar essas denúncias que são feitas, o fim que isso é dado dentro da empresa, né? Porque existe um desmembramento muito grande por trás de um assédio. Agora, você está colocando essa questão, e eu acho que essa questão é muito importante, né, do assédio moral e sexual. E uma coisa, por exemplo, como é que você tem acompanhado isso? Eu falo porque você trabalha no Ronaldo Martins Advogados, que é um escritório corporativo, né? E, obviamente, vocês têm os contatos com as empresas, né? E o escritório Ronaldo Martins Advogados é muito ético ao extremo, isso é muito importante, né? Sobre o corpo jurídico de vocês, de sempre apresentar essas empresas os melhores comportamentos que devem ser adotados junto aos seus funcionários e tudo mais. E aí eu queria saber contigo, Juliana, o seguinte: como é que está essa cultura, né, das empresas assimilarem essa questão de ações que devem ser implementadas no sentido de evitar esse assédio moral e sexual dentro das empresas? Então, existem empresas que têm um interesse muito grande de realmente tratar esse assunto de uma forma preventiva, né? Até trazendo aos líderes e aos liderados informações sobre isso, né? Maiores informações, o porquê evitar determinadas situações, determinados comportamentos, e tem feito um movimento no sentido realmente de trazer a instrução para dentro da empresa, né? Quando você fala em prevenção, a prevenção é você realmente formar um corpo dentro da empresa, né? Trazer aos líderes e liderados aquela informação
do porquê fazer determinadas coisas e outras não, né? Até com relação a atitudes mesmo, comportamentos que devem ser implementados ou evitados, né, dentro da empresa. E nesse sentido, nós temos levado essa informação para dentro das empresas, né, de uma forma bem leve, de uma forma bem realmente instrutiva, né, para que tenham acesso à informação. No caso, uma dúvida, por exemplo, essas orientações, elas seriam para homens e mulheres, né? Exato, exato. Porque isso é importante, gente, ficar claro pelo seguinte, porque o que acontece? Isso ninguém me falou não, tá, Juliana? Isso daí eu presenciei, eu tive o desprazer de presenciar isso algumas vezes. Eu falo desprazer porque vocês vão entender o porquê. De homens fazerem determinados comentários com relação, por exemplo, ao tipo de roupa que uma mulher está trajando, qualquer comportamento que se tenha, as pessoas veem de uma forma desvirtuada por uma questão de visão masculina, uma visão machista, tá? E isso é uma coisa que me preocupa muito e me deixa, assim, sinceramente, muito desapontado, sendo muito sincero com você, porque eu acho o seguinte, muitas vezes faltam às pessoas limites, faltam às pessoas consciência em relação a uma série de aspectos, um deles é esse. Sim. Quer dizer, como você vai ter uma visão, por exemplo, que uma mulher está vestindo uma roupa X, ela está se oferecendo para alguém? É um absurdo isso, sabe? É aquela ideia preconceituosa, né, de resumir uma pessoa pelo traje, pela forma como fala ou como caminha, enfim, né, são os pré-julgamentos e que ocorrem muito dentro das empresas. É claro que isso acontece, é algo que acaba de certa forma integrando o ambiente de trabalho de uma forma totalmente equivocada e desnecessária, mas que é enfrentado, né, pelo empresário. Infelizmente é uma situação que é enfrentada pelo seu corpo de empregados, né? Não necessariamente só liderança, porque nós pensamos sempre, mas é porque o líder que incentiva ou o líder que aceita. Não, nem sempre é o líder. Sim. Às vezes o líder não se relaciona dessa forma com os seus empregados, com as suas empregadas, mas no corpo de empregados, né, existe aquele que é assediador. E como que eu vou descobrir? Porque às vezes também existe aquele que é calado, que não se manifesta na frente das pessoas e que só... De repente talvez seja o mais perigoso, né? Se for e que só procura pontualmente determinadas pessoas ou uma determinada pessoa e fala coisas impróprias ou tem atitudes de uma forma imprópria. E é isso que vai causando o problema dentro das equipes e que muitas vezes até o próprio líder não consegue ter conhecimento do que está acontecendo. Mas aí existem formas, né, disso começar a se expressar de alguma forma ali dentro de uma equipe. Às vezes até mesmo alguém que manifesta um problema psicológico. Aí começam a ter os afastamentos da pessoa, as idas ao médico, e a equipe em si começa a perceber esse movimento que inadequado, vamos dizer assim, né? Que não era, na verdade, até um processo meio que de depressão, né? Sim. Processo de depressão mesmo, né? Das pessoas estarem agindo como uma forma de se esquivar daquela situação que incomoda extremamente, né? É uma das consequências do assédio, é a depressão. Ô Juliana, isso daí é uma curiosidade minha, tá? De repente, por exemplo, as pessoas que estão nos acompanhando talvez tenham essa mesma curiosidade que eu vou lhe fazer agora, dessa pergunta que eu vou lhe fazer agora, tá? Hoje, quando você pega, por exemplo, o universo do direito, do advogado de uma forma geral, tá? Independente dele trabalhar em empresa ou ele trabalhar por conta própria, tá? A sensação que eu tenho, que eu percebo,
que hoje existem mais advogadas atuando no mercado do que homens. Não sei se eu estou equivocado em relação a isso, tá? Nesse universo, tá? Por exemplo, as mulheres elas são vítimas, por exemplo, de assédio sexual ou moral de, por exemplo, outros colegas, ou pelo fato da postura, por exemplo, do advogado, da questão das regras que regem o direito, né? Serem bem claras e bem severas em relação a esse tipo de comportamento, a situação é diferente. Eu estou perguntando isso pelo seguinte, porque a gente verifica isso nas mais diversas profissões, tá, Juliana? Em todas as profissões. Sim. Na minha, de jornalista, por exemplo, a gente tem um universo muito maior de mulheres, mas a gente já detectou questões de assédio a mulheres Sim. dentro da área jornalística, entendeu? Inclusive de grandes empresas. Não estou citando nenhuma delas, mas Sim. a gente sabe, de conhecimento de muita gente. Nesse sentido, porque eu acho que quem está acompanhando tem essa dúvida, essa curiosidade Sim. de saber como é que isso daí funciona no Sim. universo do direito. Milton, infelizmente existe também. Como nós falamos, né? É algo que é do ser humano. Uhum. Então, se a pessoa carrega aquilo com ela, independente da profissão que ela exerça, ela vai transbordar aquilo, né? De alguma forma, em algum momento. Então, realmente isso existe. Existe muito... Não vou dizer que é algo comum, porque não são todos que vão fazer claro. isso. Uhum. Mas é algo que realmente faz parte da realidade, sim. Em todas as profissões, Milton, que assim, que nós temos contato, posso te dizer que sim. Existe a figura do assediador. Você sabe, Juliana, que eu acho que é uma questão extremamente importante você se colocar no lugar do outro. Sim. Porque quando você se coloca no lugar do outro, você fica imaginando qual seria a gravidade daquilo se fosse feito comigo. Sim. Aí, por exemplo, a pessoa que está me acompanhando, poxa, mas é complicado, pô, você é um homem, você vai se colocar na posição de uma mulher? Esqueça a questão do gênero. Sim. Sabe, eu acho que é importante sobre o ponto de vista de pessoa. Não homem ou mulher, mas pessoa mesmo. Como é que você se sentiria se você fosse pressionado Sim. ou se você fosse abordado, né? Coagido de uma forma voltada ao sexo, de uma forma voltada à questão moral? Né? Eu acho que esse exercício é importante, né, para quem está acompanhando a gente, de se colocar no lugar do outro. E ainda falando do mês das mulheres, né? Todos nós somos rodeados por alguma mulher querida, Sim, né? Tem alguma sim. figura a própria feminina mãe, querida. Né? A própria mãe, né? Todos sim. nós, né? Então, aí imagine a situação, né? Se aquela pessoa que é querida sofresse algo dentro do seu ambiente de trabalho, né? E você tivesse conhecimento daquilo. Ninguém ficaria feliz com isso, né? Então, isso são realmente assim, eu vejo que a legislação tem buscado essa proteção, tentado proteger as empregadas nesse sentido. Nós vemos que tem já muitos empresários com essa preocupação. Isso também é muito... É um avanço, né? Isso também é algo muito bacana, que já tem feito movimentos dentro da empresa de mudanças com relação à flexibilidade de jornada. Existem casos práticos de empregadas com necessidades especiais, com relação aos filhos, filho que tem eventual problema de saúde, que precisa de acompanhamento. Então a empresa... Foi bom você falar isso, que exatamente é um ponto importante também, porque quando se fala em mulher, por exemplo, no mercado de trabalho, as pessoas pensam só sobre o ponto de vista da gravidez, do processo gestacional. Né? E, na verdade, é muito mais complexo do que isso. Exato. Porque, por exemplo, você pode ter um filho, por exemplo, com problemas. Uma necessidade especial. Uma necessidade especial. Quer dizer, então, você vai precisar, por exemplo, que a empresa ela tenha mecanismos né, que flexibilizem. Exato. Por exemplo, e um exemplo disso daí é a própria... questão da jornada, né? Do modelo híbrido de trabalho, você trabalhar em casa e trabalhar na empresa, quer dizer, isso daí, no caso da mulher,
eu acho que é bem interessante e flexibiliza bastante, né, Juliana? Sim. O que acontece é crianças com necessidades especiais. Já existem empresas em que é possibilitado à empregada o trabalho home office. Uhum. Porque ela consegue dar acompanhamento àquela criança quando necessário, né? Mesmo trabalhando, ela consegue dar acompanhamento à criança. É algo que é muito bacana, porque assim você possibilita que outras mulheres em semelhante condição tenham trabalho, né? Não, e uma seja coisa que... integrada ao mercado de trabalho. E uma coisa que está me vindo na cabeça agora, Juliana, que é um ponto assim, extremamente importante. Você, empresário, né, que está acompanhando o Panorama de Negócios nesse momento, você, executivo, que tem poder de decisão dentro de uma empresa, muitas vezes as empresas se preocupam muito com produtividade. Sim. Tá? Por que eu estou falando isso? A partir do momento que você se preocupa com o seu funcionário, que você se preocupa com a dor do seu funcionário, e aí no caso, vamos falar, já que a gente está falando sobre mulheres, né, o nosso tema principal, tá? Se você oferece condições que gere tranquilidade para aquela mulher, sobre o ponto de vista produtivo, ela vai se empenhar em produzir cada vez melhor e com qualidade. Por quê? Como uma resposta também à própria empresa que se preocupou com o comportamento dela. Eu estou equivocado nisso, não? Não. O que eu sempre imagino, assim, né, que uma mãe é sempre muito grata a tudo aquilo que é feito para o filho dela, né? Então, assim, se eu dei a possibilidade daquela mulher trabalhar da sua residência, executar o trabalho dela de forma home office, porque ela tem uma criança especial, com certeza ela trabalha enxergando aquela empresa, aquele empresário de uma outra forma, né? Porque é uma oportunidade que é dada a ela para trabalhar desta forma, executar o trabalho dela desta forma. Então eu acredito que valoriza-se o trabalho e reconhece-se o esforço do profissional. Agora, um ponto que me chama bastante a atenção, Juliana, e até eu queria saber com você como é que está isso, né? Porque vocês trabalham diretamente com executivos, com empresários. Como é que está essa cultura em relação a essas questões por parte do empresário, né? Ele está mais flexível em relação a isso, no sentido de entender que realmente a empresa dele, né, vai se destacar junto ao mercado, né, um mercado hoje que está cada vez mais exigente com relação a várias questões relacionadas à ESG, por exemplo. Isso. Como é que está essa questão? Eles estão mais conscientes ou ainda estão meio relutantes em relação a algumas questões? Então, Milton, principalmente as empresas que prestam serviços para empresas estrangeiras, têm essa visão bem desenvolvida para a prática e implementação do ESG dentro da empresa. Então, assim, todas essas práticas que são de implementações de regras para melhoria de condição de vida do empregado, do ambiente do trabalho, essas empresas têm feito uma movimentação muito grande de atualização para que a empresa esteja dentro dessas regras atuais. Então, tem tido um movimento bem forte dentro das empresas nesse sentido. Agora, uma coisa que me chama a atenção também, Juliana, e até eu queria ver com você sobre essa questão, quando a gente fala, por exemplo, de assédio moral e sexual, a gente pensa automaticamente na questão do homem assediador. Mas também existe a figura da mulher assediadora também, né? Sim, sim. O assédio, na verdade, assim, a mulher... Pensamos sempre na mulher como vítima do assédio, porque na grande maioria das vezes acaba sendo uma atitude que vem do sexo masculino, principalmente quando é algo voltado ao sexual, né, o assédio sexual. Mas existe também aquela figura da mulher que é assediadora, sim,
Com certeza. É muito difícil, mas existe, né? Sim, existe também. Porque se falarmos que não, estaríamos mentindo, até porque também existem as líderes femininas e também existem as empregadas que não são líderes, né? As empregadas de um corpo de uma empresa, de empregados de uma empresa, e que também pode assediar o colega dela, né? E é algo tão preocupante quanto, porque a figura do assédio em si, que é algo que realmente preocupa o empresário, porque isso prejudica, né? Pode prejudicar até a imagem da empresa, enfim, né? Uma coisa que eu queria saber com você, nós já estamos quase encerrando o episódio do podcast Panorama de Negócios, mas na sua avaliação, Juliana, você acha que houve avanços significativos com relação à questão da mulher dentro do mercado de trabalho? E nesse sentido, o que você acha que ainda precisa ser feito, que precisa caminhar para que se alcance uma certa excelência nesse sentido? Já houve, com certeza, um avanço muito grande, Milton, porque se pensarmos o que era a integração da mulher na sociedade em 1960 e pensarmos na nossa realidade de hoje, é algo que nem se compara, né? Porque a mulher que trabalhava em 1960, 1970 era o trabalho informal, na sua grande maioria era o trabalho informal. Já não tinha um registro em carteira, né? Para complementar uma renda da família. Hoje você tem mulheres que são empresárias, você tem mulheres que são líderes, que são diretoras, CEOs. Então foi uma evolução muito grande, mas gradativa, né? Um grãozinho de arroz. Muito lento, né? Por vez. E realmente seguimos ainda nessa evolução, né? Que é gradativa, como eu disse. E o que falta? O que falta é que exista a mesma oportunidade dada aos homens, efetivamente dada às mulheres. Por quê? Temos ainda um nicho dentro da nossa sociedade que não enxerga essa evolução da mesma forma, né? Ainda prefere o trabalho masculino porque a mulher vai engravidar, então ela vai ausentar-se por um período. Vai ausentar-se por um período e vai retornar às suas atividades. Então, ainda existe essa necessidade de uma melhora dentro da nossa cultura, da visão na nossa cultura, e que as oportunidades sejam efetivamente as mesmas, né? Tem qualificação, buscou a qualificação para aquela vaga, que a vaga seja para ambos. Não tem uma definição de gênero, mas sim da vaga, o preenchimento de uma vaga, né? Eu acho que o que necessita é realmente essa visão de não me importa o gênero, me importa o preenchimento da vaga. Doutora Juliana Cerulo, mais uma vez uma alegria muito grande recebê-la aqui. Eu fico muito feliz porque na primeira oportunidade que nós a recebemos aqui no podcast, nós falamos sobre outros aspectos importantes, né, focado no mercado de trabalho, mas hoje, né, nesse episódio, né, especialmente voltado para a mulher. Então foi um prazer enorme, fico muito feliz, venha tantas quantas vezes se façam necessárias, porque é sempre muito importante a gente trocar ideia, né, e levar esse conteúdo de qualidade para quem está acompanhando a gente. Então, muito obrigado, viu? Excelente, muito bom estar aqui com você. Eu acho que essa troca é muito eficiente, né? Eu acho que em poucas palavras conseguimos definir algumas ideias, né, das atuais movimentações na nossa sociedade. E você, ficou com dúvida de alguma coisa? Não tenha mais dúvida. Veja e reveja quantas vezes for necessário esse episódio do podcast Panorama de Negócios. E não se esqueçam, né, que nós temos também o site com muita notícia, muita informação, que é o www.panoramadenegócios.com.br, e siga o Panorama de Negócios também nas redes sociais, no canal do YouTube, né, para você acompanhar todas essas entrevistas que nós trazemos
o melhor conteúdo possível para você que nos brinda com a sua audiência. Até o próximo episódio. Você acompanhou o podcast Panorama de Negócios com Milton Paes. Apoio Ecoala Marketing Digital e Infostúdio Comunicação.